Existe cristofobia no Brasil? A julgar pela quantidade de projetos de lei dedicados ao tema, existe e muito. Nos últimos 5 anos, cristofobia virou tema de pelo menos 2 dezenas de casas legislativas Brasil afora, além da Câmara dos Deputados em Brasília. Só lá há atualmente pelo menos 3 projetos de lei que tramitam sobre o assunto. Basicamente, o que esses projetos todos têm em comum é o interesse em transformar potenciais ofensas, vilipêndios e ações satíricas em uma questão legal. Há projetos, por exemplo, tentando proibir o uso de fantasias que remetam a figuras religiosas no carnaval brasileiro. Há pouco mais de um mês, por exemplo, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o Programa de Combate à Cristofobia, que inclui ações de conscientização, proteção às vítimas, medidas protetivas e ações coordenadas entre sociedade civil, órgãos públicos e igrejas. Projetos muito parecidos circulam em cidades como Salvador, Belo Horizonte, em cidades do interior de São Paulo. O curioso é que o Brasil é um país amplamente cristão. Mais de 80% da população se identifica como tal. Então, talvez a pergunta não seja se existe cristofobia ou não, mas por que essa maioria cristã se reconhece nesse lugar de perseguido. E aí a gente tem que entender 2 escalas. Tem uma escala que é a capacidade de captura dos agentes religiosos políticos e mobilizar a noção de cristofobia para fazer 2 coisas ao mesmo tempo: reivindicar a posição de maioria, de majoritária da nação e daí o seu peso, e ao mesmo tempo reivindicar uma espécie de lugar moral da vítima, que é perseguida, que está acuada e que precisa ser protegida. Junto com tudo isso, opera no próprio ambiente das igrejas, sobretudo as igrejas pentecostais evangélicas, aquilo que a socióloga Cristina Vital chama de retórica da perda, que é a percepção iminente de perda de força diante da luta entre o bem e o mal, agravada pelo ambiente de um avanço político mais liberal na nação. Cristofobia, então, é uma maneira dos políticos mobilizarem essa espécie de retórica da perda presente nas igrejas e reivindicar a necessidade dos cristãos serem protegidos. É claro que ataques a cristãos podem acontecer, mas a cristofobia tem muito menos a ver com isso e muito mais a ver com a necessidade de proteger a ideia de uma perseguição iminente, de um perigo, de um espectro político em que o mal sempre ronda o bem. Quer entender um pouco mais sobre esses mecanismos? Leia na minha coluna de hoje na Folha de São Paulo.